o meu nome é Mariana e eu sou museóloga. Na aula passada, nós falamos sobre a aquisição de coleções. E essa aula, a gente vai falar sobre o que fazer com essas coleções depois que elas entram em espaços culturais, em coleções particulares e em instituições. Então vamos lá! A gente conversou sobre o processo de aquisição de acervos. A gente também já falou bastante sobre a importância da preservação e da conservação preventiva quando a gente pensa na tentativa de fazer com que os objetos durem o máximo possível. Agora a gente vai ver qual é o primeiro passo quando um objeto entra numa instituição. Em geral, ele já passa por uma pré-triagem, que nem a gente conversou no vídeo passado. A gente vai ver se o estado de conservação dele está muito deteriorado e se tiver, normalmente, a instituição ou a coleção nem aceita. Além disso, a gente sempre leva em conta todos aqueles critérios que a gente já comentou, se tem espaço para armazenar e tudo mais. Agora, o que fazer com ele assim que ele entra no espaço e ele já passou por essa pré-triagem? Bem, é aí que a gente vai fazer o diagnóstico dele. Vamos imaginá-lo como se ele fosse um paciente que vai a um consultório médico. Quando o paciente chega no consultório médico, a primeira coisa que o médico vai fazer é examinar os sintomas dele. E depois vai fazer um diagnóstico baseado nesses sintomas e prescrever então um tratamento. O conservador e restaurador vai fazer exatamente isso quando se pensa em um objeto. É por isso que desde a primeira aula a gente já começou fazendo anotações, fazendo fichas e pensando sobre as características dos objetos. Todas essas características que a gente foi pensando ao longo das aulas, elas vão fazer parte desse diagnóstico. A gente vai pensar no nível de intervenção que vai ser necessária para ele, qual o estado de conservação dele, se é bom, se é ruim, se é regular, se é péssimo, se é ótimo. A gente vai pensar em qual material que ele é feito, quais são os tipos de cuidado que a gente vai ter que fazer e o principal, como fazer para que ele se sinta o mais saudável possível e para que ele dure o máximo possível. E a partir daí a gente vai prescrever esse tratamento. Assim como os médicos têm um vocabulário controlado, ou seja, eles têm sempre padrões para escrever sobre o que o paciente está sentindo. Se o paciente tem uma dor de cabeça, se o paciente está com febre, eles sempre vão ter alguma forma de descrever isso, e isso vai auxiliar para que todas as outras pessoas da área consigam entender o diagnóstico que foi feito, caso você vá pedir uma segunda opinião. Quando a gente pensa no acervo, é a mesma coisa. A gente tem um vocabulário controlado que é justamente para que todas as pessoas que peguem aquela ficha no futuro entendam do que a gente está falando, qual o objeto em questão, o que ele tinha, quais os problemas que ele sofreu, quais os estados de degradação que ele estava passando, qual o diagnóstico que foi feito e qual foi o tratamento que foi proposto e por quê. Essa é a principal função quando a gente pensa no diagnóstico do acervo, quando a gente pensa no fazer uma ficha de diagnóstico. Uma outra razão para a gente fazer essa ficha de diagnóstico é aquela que a gente conversou lá na primeira aula. Todos os tratamentos que um objeto passa, eles precisam ser documentados. Eles precisam ser sempre documentados. Assim, se surgirem novas técnicas no futuro que possam auxiliar com problemas que não foram tratados anteriormente ou que foram tratados de forma paliativa, ou, de repente, as técnicas já evoluíram tanto que aquilo que você fez ficou obsoleto, o próximo profissional que pegar aquela peça no futuro vai conseguir reverter aquilo que você fez e pensar na melhor estratégia para fazer esse prolongamento da vida do acervo. Uma outra razão que a gente tem para documentar tudo que o acervo passa é aquela história que a gente comentou da mudança do significado do objeto, da vida utilitária dele para a vida simbólica. Quando ele entra na vida institucional e passa a ter essa vida simbólica, ele também vai ter uma biografia ali dentro. Ele vai ter uma vida dentro da instituição ou uma vida dentro da coleção que a gente está tratando. E essa vida dele vai ser sempre documentada. Ele entra e já recebe um número, que vai ser como se fosse o RG dele. Depois disso, ele vai passar pelo diagnóstico. Depois disso, ele provavelmente vai para uma exposição, ele vai para um espaço na reserva técnica. E independente disso, todos esses espaços que ele vai passar ao longo do tempo vão ser documentados. E a gente vai ter detalhadamente a vida dele, como se alguém sempre estivesse sabendo o que ele está fazendo, por onde ele está indo e pelo que ele passou. Isso é muito importante para a gente ter uma segurança do acervo. E a segurança do acervo também faz parte da ideia de conservá-lo, de fazer com que ele dure o máximo possível.
Então, quanto mais informações a gente tem dele, quanto mais a gente sabe por onde ele passou e onde ele esteve, mais a gente consegue ter cuidados com ele. A gente sabe o quanto de luz incidiu nele ao longo do ano, a gente sabe quais foram os cuidados tomados com ele durante a exposição, a gente sabe por quais tratamentos ele passou, e tudo isso é fundamental para a gente fazer com que ele viva o máximo possível e o mais feliz possível. Além dessas razões, como um próprio diagnóstico médico, a gente precisa fazer toda essa análise, ter todo esse cuidado e ter esse vocabulário controlado para a gente saber qual o melhor caminho que a gente vai seguir para tomar aquela decisão que é o cuidado do acervo. Ela precisa ser uma decisão consciente e para isso a gente tem que conhecer o máximo possível aquele acervo. Agora que a gente já conversou sobre a importância de uma ficha de diagnóstico, por que ela deve ser feita com um vocabulário controlado, a gente vai para a nossa atividade da semana, que vai ser vocês pegarem aqueles itens que vocês montaram na coleção de vocês da semana passada, ou pelo menos selecionar um deles e preencher uma ficha completa, falando sobre cada uma das necessidades dos objetos. Eu vou fazer aqui para vocês me acompanharem. Então agora a gente tem aqui o modelo da nossa ficha de diagnóstico, e a gente vai fazer isso pensando no objeto que a gente selecionou. A primeira coisa que a gente vai pensar é no número de identificação deles. Vamos pensar que aqui, para nossa atividade, a gente vai dizer que a gente tem o Museu da Quarentena e a gente vai dar um nome para o nosso objeto. Museu da Quarentena 001. Pensando que cada objeto da coleção vai ter um número específico para ele, como eu falei no vídeo, como se fosse um RG. No caso, a gente deu aqui MQ001. Para os próximos objetos, eles seriam MQ002, MQ003 e assim por diante. A segunda coisa que nós vamos preencher são as dimensões dele. Para nossa ficha, eu deixei a altura e a largura, mas em diversas fichas você vai encontrar também a profundidade e o peso. Quanto mais informações você tiver referente às dimensões do objeto, mais fácil fica de identificá-lo depois. Então aqui, para o nosso objeto, nós temos a altura de 27,5 centímetros e a largura de 20,5. Depois, nós vamos pensar numa breve descrição para ele. Lembrando aquela ideia de vocabulário controlado, cada instituição terá a sua forma de lidar com isso, mas todas elas vão estipular formas para que essa descrição seja feita, senão cada pessoa que preencher a ficha vai fazer isso de um jeito, e não haverá padrão entre um objeto e outro, e ficará muito difícil encontrá-los na reserva técnica. Esse espaço é para a gente pensar em como identificar um objeto sem vê-lo. Então, a gente vai partir, no nosso caso, descrevendo de modo sucinto, evitando adjetivações, se o objeto é bonito, se ele é feio. A gente vai falar dos aspectos de degradação quando se aplicar, e a gente sempre vai partir do mais geral para o mais específico. Então, a gente vai pensar primeiro na tipologia, depois no que é o objeto, depois no material, nas cores e, eventualmente, em inscrições. No nosso caso aqui, nós vamos descrever assim o nosso acervo. Acervo bibliográfico periódico do tipo revista, de papel. Cores predominantes da capa e contracapa são prateado, roxo, vermelho e branco. Possui um fundo prateado no qual é possível ler em outros tons de prateado a palavra GameCube. No centro da página, em roxo, há a imagem de um videogame do tipo GameCube na cor roxa. Inscrito em vermelho e branco, na parte superior central da revista, há o logotipo da empresa Nintendo. Abaixo, em branco na direita, há a inscrição World. Há, no centro, acima da imagem do videogame, uma inscrição em branco com os dizeres Guia Oficial do GameCube. Na parte inferior esquerda, é possível ler as inscrições em branco, reviews, detonados, estratégia, dicas e códigos. E na parte inferior direita, em branco, o dossiê definitivo do videogame mais poderoso do mundo. Possui algumas avarias concentradas, sobretudo, na parte inferior e capa. Depois dessa descrição feita, seguindo aquelas normas que nós falamos, a gente vai colocar a imagem do acervo, no mínimo em 2 poses. É claro que você pode colocar mais imagens, se você quiser, por exemplo, enfatizar o estado de degradação dele. Posteriormente, nós vamos colocar a tipologia e o material, conforme nós descrevemos lá em cima. Acervo bibliográfico tipo revista, composição papel. No caso, ele não possui grampos ou outros materiais. Caso você tenha um acervo que tenha mais de um tipo de material, você deve descrever todos eles, por menor que seja. Em seguida, a gente vai falar as características de deterioração. Vamos assinalar aqui. Ele possui sujidades, manchas, não possui fungos, não possui danos de inseto, possui resíduos de cola e eu assinalei outros.
porque há a perda de suporte, uma descamação. Essa parte de outros é justamente para você poder inserir qualquer outro problema que você encontre que não está naquelas especificações dos itens anteriores. O parecer descritivo. O parecer descritivo é para a gente pegar todos esses itens que a gente colocou de degradação e descrevê-lo por extenso da melhor forma que a gente conseguir, especificando onde encontram essas avarias. No caso, a peça possui sujidades concentradas em toda a peça, a perda de suporte nas partes superior e inferiores esquerdas, há algumas dobras e amassados em suas bordas nessa mesma região, possui no canto esquerdo inferior uma mancha de material adesivo que não compromete a leitura do texto sob ela. E aí nós teremos a conclusão, que vai dizer se o estado de degradação dele é ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo. Cada instituição também vai trabalhar essas questões de uma forma. Às vezes há apenas bom, regular e ruim, por exemplo. Para nossa ficha, a gente estabeleceu alguns parâmetros para dizer o que é cada um deles. Mas, em cada instituição, os parâmetros serão diferentes. É sempre importante que haja um para que as pessoas se guiem, senão cada pessoa que olhar, ela vai dar uma característica diferente. O que é ruim para mim pode ser péssimo para você. O que é regular para um pode ser bom para outro. E a gente não pode deixar espaço para subjetividades. Então, a gente tem aqui que o ótimo é igual a perfeito estado de conservação. O bom é sem grandes alterações no aspecto do item, legível e sem partes faltantes. O regular é danificações leves a médias, falta de pequenas partes que não interferem significativamente no conjunto. O ruim é um item muito danificado e o péssimo é descaracterizado, você praticamente não vai reconhecer o que é aquele objeto. Para o nosso caso aqui, pensando na nossa peça e nesses parâmetros que a gente estabeleceu, a conclusão que nós temos é que ele está em um bom estado de conservação. Agora, nós temos o tratamento proposto, que nem eu falei que um médico faz. Pensando em todos esses problemas que a gente levantou, eu propus aqui como tratamento a limpeza a seco com trincha, a extração da cola e a utilização de pó de borrachas para tirar pequenas sujidades. Além disso, poderia ser feita uma prensa com a revista para tirar todos os amassados. Cada peça terá uma questão a ser tratada. Eu vou deixar aqui no box de informações alguns vídeos do semestre passado sobre limpezas e higienizações de outros tipos de acervo para vocês terem como guia. Nós temos também na ficha um espaço para observações. No caso, eu não vou acrescentar nada, mas seria espaços para caso haja alguma informação que não foi dita antes e que seria extremamente importante. Depois, nós vamos colocar o responsável pelo preenchimento. Esse é um item muito importante. Eventualmente, a pessoa sai da instituição e deixa a ficha preenchida. O próximo profissional ele consegue entrar em contato com ela para entender por que aquele tratamento foi proposto, caso haja alguma dúvida, por exemplo. E a data de preenchimento. Está pronta a nossa ficha de diagnóstico. Então é isso, espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês tenham aprendido como preencher uma ficha de diagnóstico. E se vocês tiverem qualquer dúvida, só falar comigo. A ficha estará disponibilizada no Google Sala de Aula. Então até a próxima. Tchau, tchau!